A expectativa para a Copa do Mundo FIFA de 2026 é enorme, talvez uma das maiores da história recente do futebol. O torneio promete mudanças profundas, tanto dentro quanto fora de campo, e vários fatores ajudam a explicar por que essa Copa está cercada de tanta curiosidade, esperança e também algumas dúvidas. Primeiro, existe o fator histórico do formato. Pela primeira vez, a Copa terá 48 seleções, em vez das tradicionais 32. Isso significa mais jogos, mais países representados e uma competição muito mais longa. Na teoria, isso democratiza o torneio e dá espaço para seleções que raramente aparecem no palco mundial. Na prática, também levanta discussões. Alguns analistas temem que o nível técnico de certos jogos diminua, enquanto outros acreditam que veremos grandes histórias inesperadas, como campanhas surpreendentes de seleções menores. Outro ponto importante é a sede tripla. A Copa será realizada simultaneamente em Estados Unidos, Canadá e México. Isso cria uma dimensão logística gigantesca. Estádios modernos, viagens longas entre cidades e diferentes climas podem influenciar bastante o desempenho das seleções. Ao mesmo tempo, existe a expectativa de uma infraestrutura espetacular, com arenas enormes e um público global ainda maior do que nas últimas edições. Dentro de campo, o grande tema será a transição de gerações no futebol mundial. Alguns dos maiores nomes das últimas 2 décadas provavelmente estarão em seus últimos momentos no palco da Copa, ou já terão se despedido. Jogadores como Lionel Messi e Cristiano Ronaldo dificilmente chegarão em alto nível até 2026, o que marca simbolicamente o fim de uma era. Em contrapartida, essa Copa pode consolidar a nova geração liderada por craques como Kylian Mbappé, Erling Haaland e Vinícius Júnior. No caso da seleção brasileira de futebol, a expectativa é sempre enorme. Depois de anos de frustração em Copas recentes, a pressão para voltar a conquistar o título é gigantesca. A geração atual tem muito talento ofensivo, mas ainda existe o debate sobre equilíbrio tático, liderança e consistência em jogos decisivos. Também existe um componente narrativo interessante. Várias seleções tradicionais parecem entrar em um ciclo muito forte rumo a 2026. A seleção francesa de futebol continua produzindo talentos em série. A seleção inglesa de futebol vive uma das gerações mais completas de sua história recente. E a seleção argentina de futebol tenta manter o espírito vencedor que conquistou o mundo em 2022. Mas talvez o que mais empolgue seja justamente o clima de renovação do futebol mundial. A Copa de 2026 pode marcar o início de uma nova hierarquia no esporte. Novas estrelas, novos estilos de jogo e até novas potências podem surgir. No fim das contas, a grande expectativa é que a Copa de 2026 seja um espetáculo gigantesco, capaz de redefinir o futuro do torneio e abrir uma nova era no futebol mundial. Os principais favoritos para ganhar a Copa do Mundo FIFA de 2026 hoje são basicamente as seleções europeias que vivem grandes ciclos, além de algumas potências tradicionais da América do Sul. Projeções de estatísticas e casas de apostas mostram um grupo de 5 ou 6 seleções que chegam realmente com chances fortes de título. Principais favoritos ao título: Seleção Espanhola de Futebol. Aparece como principal favorita em várias projeções, aproximadamente 17% de chance de título segundo análises estatísticas. Motivos? Nova geração muito talentosa, domínio recente no futebol europeu, estilo de jogo coletivo muito forte. Seleção francesa de futebol, entre 13% e 14% de chances de título. Motivos? Elenco extremamente profundo, jogadores no auge como Kylian Mbappé, 2 finais de Copa nas últimas 2 edições. Seleção inglesa de futebol, uma das gerações mais fortes da história inglesa, cerca de 11% a 14% nas projeções. Destaques: meio-campo muito talentoso, estrelas como Jude Bellingham e Harry Kane. Seleção argentina de futebol, atual campeão mundial, cerca de 8% a 10% de chance de repetir o título. Ponto forte: mentalidade vencedora construída desde o título de 2022. Seleção brasileira de futebol, ainda é vista como candidata ao título, mas não entre as 3 maiores favoritas, aproximadamente 5% a 10% de chance dependendo da projeção. Motivos: talento ofensivo enorme com Vinícius Júnior, porém irregularidade recente gera dúvidas. Outros candidatos fortes:
Também aparecem como possíveis surpresas ou segunda prateleira de favoritos: seleção alemã de futebol, seleção portuguesa de futebol, seleção neerlandesa de futebol e seleção norueguesa de futebol, geração de Erling Haaland. Resumindo o cenário atual, hoje o favoritismo mundial costuma ser visto assim: Espanha, França, Inglaterra, Argentina, Brasil, Alemanha ou Portugal. Ou seja, a Europa chega muito forte para 2026, mas as seleções sul-americanas ainda têm grande peso histórico.